Boa noite, boa noite! Vamos fazer uma live hoje, uma live muito legal. É uma live em que eu vou pintar o cardeal. Só esqueci do pequeno detalhe de botar o fone com o microfone. Boa noite, boa noite! Hoje a gente vai fazer uma live muito legal, que é a live do cardeal. E o cardeal é aquele pássaro que é o símbolo, né, do Natal, principalmente na Europa. Ele é um pássaro muito bonito, ele é vermelho com preto. Esse pássaro aqui, tá? Já passei aqui a parte de fundo, né, da pintura dele. Mas vamos esperar aí o pessoal entrar pra gente começar. Boa noite, Rose, Mércia, Miniaturas Blumenau, Aldeci. Já tem umas gurias aí, minhas gurias, minhas alunas. Mariela, boa noite. Vamos lá. As candidatas a loucas do Bauer, né, gente? A gente começa a pintar Bauer, começa a ficar viciada, maluca por Bauer. É isso aí, gente. Vamos chegando. Então, como eu estava falando, a live de hoje a gente vai pintar um pássaro chamado cardeal, que eu acredito que todos conheçam, que é aquele pássaro vermelho com preto, e ele na Europa é muito simbolizado assim, né, pelo Natal, né? O cardeal acaba sendo sempre representado junto de plantas que remetem ao Natal, e então assim, azevinhos, né? Esses tipos de plantas natalinas. Rose, vou aprender o Bauer. Mudei hoje para Monte Verde. Ai, que legal! Que legal, Rose! Nossa, tem que falar com a Manuela Osterni. A Manuela Osterni que vai te apresentar aí pro Bauer, né? Fala com ela, que joia! Eu moro em Florianópolis, né? Eu não moro em Monte Verde. Moro em Florianópolis, a Ilha de Santa Catarina, né? Capital aqui. E a gente se conecta, né, hoje em dia pelo Instagram, pela internet, WhatsApp, enfim, com todas as pessoas do Brasil todo. Então, eu tenho... Oi, Kátia, boa noite, tudo bom, querida? A Kátia já é aluna há mais tempo, aluna das primeiras turmas. Kátia tá pintando umas coisas muito lindas. A Lai entrou. Ilaise. Gente, o nome da Lai é Ilaise, tá? Eu passei um tempão chamando ela, falando que era Ilaise dela, me corrigiu, graças a Deus, que eu adoro quando me corrigem. E ela falou, não, Tina, meu nome é Ilaise. Eu falei, ah, maravilha, agora eu vou falar certo teu nome, Ilaise. A Ilaise é mais uma que está representando aí a Rota do Bauer em Camanducaia. Camanducaia entrou para a Rota do Bauer também, assim como Monte Verde, assim como algumas cidades. Para quem não sabe, gente, eu e a Manuela Osterni, a Manuela é de Monte Verde, eu tô aqui em Florianópolis, nós criamos um perfil no Instagram chamado Pintura Bauer Brasil, que é um perfil que está unindo as artistas do Bauer em torno da pintura, e a gente criou então, inspiradas na Rota do Bauer lá de Monte Verde, que a Manuela criou junto com 6 ateliês de pintura Bauer ali em Monte Verde. Tem um mapinha da cidade com os pontos onde estão os ateliês, o turista pode visitar, é super legal. Inspiradas nessa ideia, a gente ampliou a Rota do Bauer para o Brasil. Então, quem tiver interesse, quem já pinta, né, tem que ser alguém que já pinta Bauer, não precisa ser profissional do Bauer, não precisa ser uma artesã, uma artista profissional. Pode ser alguém que goste do Bauer como hobby e que queira entrar no mapa do Brasil da Rota do Bauer. Depois só me mandar um direct que eu explico como fazer, enfim, daí a gente monta lá um perfil, um destaque com a foto da pessoa, como ela conheceu o Bauer e tal, e a gente divulga o trabalho dela também.
e coloca a cidade dela no mapa do Brasil, da Rota do Bauer. A pessoa recebe um risco para fazer uma plaquinha, que é uma plaquinha da Rota do Bauer, né? Então é bem legal para vocês conhecerem depois o perfil. Renata, minha aluna também, pinta muito também, está já participando da Rota do Bauer. Muito legal isso. E, gente, vamos compartilhar, tá? Essa live, vamos enviar para algumas pessoas aí que vocês lembrem, que gosta de arte, de pintura, que quer de repente ter um hobby, né? Alguém que às vezes está meio tristinha, caidinha com as coisas que a vida às vezes nos apresenta, a gente fica meio assim. Às vezes ela assistiu uma live sobre Bauer, ela se anima, compra ali um pincelzinho, uma tinta, começa a pintar, já dá um up na vida, né? Já dá uma alegria. Aí vocês vão estar ajudando as pessoas a terem mais alegria na sua vida, né? Então vamos lá. Cookie Vilela, sou sua fã. Ô, querida, obrigada. Que amada. Vamos compartilhar aí, ó. A Lai já falou que já compartilhou. Vamos mandando aí, clica ali na setinha ali embaixo, pensa aí em umas 5 pessoas. Vamos botar uma meta aqui pra gente deixar essa live gravada. Gente, essa live vai ser bem legal, tá? A gente vai fazer o passarinho cardial. Eu até já passei o fundo aqui, ó. Tá? A gente vai terminar a pintura desse passarinho, que é o cardial, que é um passarinho que é símbolo do Natal. Cardial é aquele pássaro vermelho e preto. E vamos alcançar uma meta aí, pelo menos, ó, a gente tá agora com em torno de 20 pessoas aqui na live. Quem sabe a gente consegue chegar aí numas 40, se todo mundo compartilhar, né? Cada uma chamar pelo menos uma pessoa, a gente chega aí nos 40, aí eu deixo a live gravada, tá? Oi, Renate, boa noite, querida. A aluna também. Gente, minhas alunas são demais. Eu sou muito orgulhosa das minhas gurias, as loucas do Bauer. Então vamos lá, gente, vamos começar. Vou começar falando então primeiro o material que a gente vai usar para quem quiser de repente tentar fazer aí acompanhar ou depois pintar. Como o cardial é um pássaro vermelho, então a gente vai usar, adivinhem, a cor vermelha, né? Eu uso sempre tinta acrílica fosca, tá? Que é essa tinta para artesanato. Às vezes eu uso PVA, mas para os motivos eu prefiro a acrílica. Então eu vou usar o vermelho, vou fazer uma matização de sombra, tá? Quem sabe o que é matização, pode me acompanhar, as minhas alunas já aprenderam. Matização de sombra, usar o arandano, que é esse tom bem escuro aqui, né? Digamos que seja um vermelho bem escuro, assim, quase um vinho, assim. Aí a gente vai usar também o branco, né? Que o branco no Bauer é a luz, enfim, a gente usa demais o branco. Para bico e patinha ali, o pezinho, eu vou usar esse laranja. E vou usar também o preto, tá? Vou usar o preto. No caso do preto, eu até tô usando PVA, mas é porque ele vai vir mais como um fundo do que como uma pincelada mais importante, né? Outra coisa, pincéis, que eu sei que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Vou usar, então, pincéis redondos, tá? A Ceramic tem essa linha, que é a linha especial de pincéis, né? Então, aqui a gente tem um pincel redondo número 4, a gente tem um número 2, que é um pouco menor. Eu tenho aqui o liner, que não deixa de ser redondo, mas é bem fininho. Esse aqui é um velhinho que eu tenho, tá todo descascado, porque ele fica bem quadrado já na ponta, ó, ele não tem mais essa ponta fina que nem o novo, ele já é todo desgastado, porque pincel desgasta com o tempo, né, gente, vocês sabem. E aí eu consigo fazer matização com ele. Quem não tem um pincel assim pode usar o chanfrado, que também funciona. Vou usar também para fazer o olhinho, né, que é um pinta-bolinhas, que eu uso um boleadorzinho assim, bem fininho. E um pincel mais chato, que pode ser um língua de gato, assim, ó, bem chatinho,
que é para fazer a parte de fundo de esticar. Porque, para quem não sabe, esses pincéis redondos aqui, eles não são bons para esticar a tinta de fundo, essa tinta base que a gente pinta primeiro, eles não foram feitos com este objetivo, então eles não são bons para isso. Para fazer essa parte de fundo, a gente sempre usa um pincel que seja chatinho assim, né? Gente, eu tô toda borrada de preto já. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho aqui do preto da minha mão, daqui a pouco eu coço o olho, eu fico com preto. Eu sou campeã de me pintar toda e sou campeã de borrar. Vocês são mais assim do tipo que sai da pintura absolutamente divas, ou vocês saem da pintura que nem assim quando a gente vai na obra, sabe, pintar um teto, sai toda pigada? Ai, ai. Eu sou do tipo que vai na obra e sai toda pingada. Eu saio inteira com os dedos tudo de tinta. Ó, a Lai falando, saio toda pintada. Menina do céu, eu fico impressionada, parece que tem mais tinta em mim do que na peça que eu tô pintando. Eu borro sempre, então eu preciso ter sempre o meu soprador térmico aqui do lado, que daí eu faço a pintura seco, senão eu vou pintando e borrando, é uma maravilha, né? Dá vontade de jogar a peça na parede e eu me jogar junto, porque dá uma raiva. Sai toda borrada, diz ela. Ai, ai. Então vamos lá. Ó, gente, vamos começar. Mas antes, deixa eu falar pra vocês que a gente tem essa semana o último encontro das Gurias do Bauer, que nós vamos fazer sexta e sábado no Zoom, à noite, 20 horas, que é essa peça aqui, tá? Essa peça é um suplá, né, que a gente bota assim na mesa, pra enfeitar a mesa, pode botar uns pratinhos aqui de aperitivo, ou pode fazer um prato para botar o prato mesmo de jantar em cima. E eu chamei ele de Suplá das Boas Energias, porque eu escrevi várias coisas boas pra gente ter agora pro ano que vem, que eu acho que todo mundo quer, né? Ter, assim, boa saúde, ter amor, vida, felicidade, amizade, sucesso, paz, harmonia. Eu acho que quem não quer ter isso na vida, né, gente? Então, tem umas flores aqui bem legais, tá? Mesmo, é legal, já é um nível médio para avançado, mas mesmo quem não pinta Bauer, pode fazer o curso, que as aulas ficam gravadas, depois até eu edito por capítulo, cada flor, assim, é um capítulo, e você pode assistir quantas vezes quiser, com calma, né? Então, mesmo quem não pinta, pode fazer o curso, que depois vai pegando devagarzinho a técnica e vai aprendendo, tá? Agora vamos lá, vamos começar então a nossa pintura. Vou trocar o meu celular aqui de suporte para que eu possa filmar a bancada. Quem tiver dúvida, coloca sua dúvida. Ali embaixo tem um balãozinho com ponto de interrogação. É onde vocês podem botar a dúvida de vocês, porque aí eu vou fazendo aqui a pintura, não vou ver mais o chat. Vocês botarem alguma pergunta, a pergunta vai subir e eu vou perder a pergunta. Bota a dúvida ali, que quando terminar a pintura eu volto o celular aqui para o meu suporte da frente e consigo ler direitinho as perguntas que vocês fizerem, tá? Já adiantando que marca de pincel e referência, isso tudo, eu não passo assim muito ao vivo aqui em live aberta. Eu passo, é ceramic que eu tô usando, mas eu posso dizer que é um pincel redondo, tá? Agora sim, muita referência de pincel, infelizmente a gente não pode ficar falando assim ao vivo, né? Mas é um pincel, é a linha verde da Ceramic, pincel redondo, tá bom, gente? Aí, no caso, eu só posso falar quando é a aula, assim, fechada, né?
Vamos lá. Deixa eu ajeitar meus fios aqui, que é muito fio, sabe, turmas? Muito fio. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Tá, ok. Deu, né? Então, vamos lá. Aqui, esse coração eu fiz na live passada. Tá gravada, tá? Quem quiser assistir, eu fiz segunda-feira. Então, pode ir lá no meu feed e dar uma olhadinha. Então, assim, pra adiantar, eu já peguei a cor vermelha. Peguei um pincel chato e fiz aqui o fundo, tá? Dei uma esticadinha. E já pintei aqui o preto também, é a máscara, né, do passarinho e a asa. Agora, o que a gente vai fazer é a matização. Matização pode ser tanto de sombra quanto de luz. A matização de sombra, a gente usa a cor de base, que é o vermelho, e a gente usa uma cor da mesma família, só que num tom escuro, né? No caso, eu tô usando um arandano, que ele combina com o vermelho para dar a sombra. Aí, vou pegar, então, um pincel chato. Vou fazer o carregamento desse pincel. E vou pegar um pouquinho aqui da matização. Tá? Peguei aqui, matizei. Agora eu vou fazer a sombra, que é a parte que fica embaixo da barriguinha dele, né? Normalmente a luz vem de cima, então a gente considera que aqui tá sombreada. Claro que o passarinho, quando tiver no projeto de vocês, ele não vai estar assim, perdido no meio do nada, né? Ele vai estar apoiado num galinho. Sempre a gente faz o passarinho em cima de um galinho, né? Ou atrás de uma flor, mas não completamente assim no meio do nada, né? Aqui é especialmente para essa live que eu fiz esse risco no papel para vocês poderem entender como é que eu pinto esse pássaro, ó. Aí aqui a gente também bota um pouco de sombra aqui embaixo da asinha dele, que vai dar essa sensação que a asa tá um pouco mais solta do corpo, né? E aí o resto da tinta é o vermelho, que é esse vermelho de base mesmo. A hora que ele seca, ele fica absolutamente da cor que já tá, né? Então, assim, tô dando só aproveitando a tinta aqui, dar uma repassadinha. Bom, se eu fiz essa parte aqui de baixo, se eu fiz de sombra, significa que aqui eu tô pegando luz, né? A luz do sol, digamos assim, tá vindo pra cá. Se a matização de sombra eu uso uma cor escura, a matização de luz eu vou usar uma cor clara. Vou usar, no caso, vou usar o branco. Porque o branco, ele sempre vai simbolizar a luz, né? Quando a gente quer fazer uma pintura, uma luz, a gente normalmente usa uma cor clara. Muitas vezes é o branco. Então, eu venho de novo com o mesmo processo de pegar a cor de base, que é esse vermelho ali, tô usando. E aí eu venho aqui de novo no cantinho e faço a matização com o branco, tomando cuidado porque o branco, ele é bem presente. Ó, então eu venho aqui nesse penachinho, depois eu vou trabalhar ele também, então eu não preciso fazer luz ali. E eu venho e passo aqui. Eu vou pegar um pouco mais, que ficou pouco, porque o branco tem que cuidar, que ele realmente marca bem. Ó, aqui é o branco. E aqui é branco, que é essa parte do passarinho
que tá sendo iluminada em contraponto à parte de baixo que tá com sombra. Talvez vocês não estejam conseguindo ver uma grande diferença porque o fundo do papel é branco. Mas se esse fundo fosse um fundo um pouco mais escuro, qualquer cor, aqui já apareceria bem mais essa luz que eu dei aqui, tá? Agora a gente vai fazer a parte do penachinho dele aqui. Então, como é que a gente faz? Tem duas coisas aqui. A gente tem esses aqui arrepiadinho do cabelo, das penugenzinha, e a gente tem esse outro grande. Esse pequeno, eu venho com um pincelzinho redondo, 0, que ele é bem pequenininho para esses detalhes, ele é maravilhoso. Pego a principal aqui no vermelho e eu molho um pouco aqui, ó, umedeço um pouco aqui a minha tinta para eu trabalhar no úmido sobre úmido. Esse efeito fica interessante quando tá úmido. Não coloco tinta demais para não embolar aqui a minha pintura, tá? É sempre no limite ali da tinta. Aí eu faço um carregamento duplo, ou seja, no mesmo pincel eu carrego duas cores. E aí eu vou fazer um trabalho assim, ó, de vir aqui, puxar essa cor pra cá e depois eu vou descendo sem botar de novo o pincel na tinta para que ele fique mais escurinho aqui embaixo. Então aqui em cima tem que ficar um pouco mais claro e aqui embaixo vai escurecendo, misturando com esse vermelho para dar justamente essa sensação de que aqui tem mais luz e aqui tem menos. Deixa eu tapar só esse risquinho de lápis que ficou aqui. Não é lápis, é o carbono. Tá? Então, penachinho é assim, a gente passa primeiro uma tinta embaixo e depois vai fazendo essa sequência para ele ir matizando com o vermelho diminuindo o branco. Aí a gente tem esse passarinho, até eu queria deixar essa dica. Você pode fazer do jeito que eu tô fazendo, penacho grande e a penachinho pequenininho. Você pode fazer ele só com penacho grande ou só com penacho pequenininho. Então dá para variar bastante, vocês vão encontrar provavelmente vários tipos diferentes de penachos aí de cardial, porque dá para fazer dessas formas aí que eu tô falando. Vou fazer o penacho grande agora, vou usar o redondo número 4. Carrego a tinta no vermelho, que é a minha cor de base. Nunca botando demais no pincel, né? A gente sempre tira o excesso. Coloco aqui a pontinha no branco, tiro o excesso de branco. E aí a gente bota ele assim, que eu acho mais fácil quando eu tô com a figura assim nessa posição, né, pra fazer. Começo aqui fininho, aí eu aperto e depois eu subo. Eu faço esse movimento para ele ter essa finalização aqui. Então, esse é o penacho maior, né? Dá pra fazer só ele, ou dá pra fazer só o pequeno, ou dá pra fazer os dois, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Deixa eu mostrar, ó. No curso do Encontro das Gurias do Bauer, gente, a gente vai fazer esse passarinho aqui, tá vendo? Ó, é um passarinho com um outro formato já, com asa aberta, bem bonitinhos, assim. Que é bem para trazer boas energias mesmo pro ano que começa, né? Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso para todo mundo. Então tá, então assim, ó, a gente fez penachos, agora a gente vai fazer o rabinho dele e depois a gente vai fazer aqui a parte da asinha.
O rabinho, a gente pode usar também o pincel redondo, ou então a gente pode usar o língua de gato. Esse aqui, ó, esse aqui é um língua de gato número 8, ele é grande, ó. Se eu fizer isso aqui e der uma rotacionada aqui, ó, ele praticamente pega todo o risco, né? E eu também posso usar um língua de gato menor para fazer esses aqui da lateral, que são esse rabinho aqui, que são rabinhos que estão por baixo. Então, eu não preciso vir com um tão grande. Então, eu vou fazer assim, ó. O rabo, ele é na cor também vermelho, na cor vermelha. Eu vou pegar o língua de gato, número 4. Ó, língua de gato. A gente vem, pega a tinta aqui, não exagera, tá? Não pega a tinta demais. Pontinha no branco, também viro pra cima e tiro o excesso, porque senão vem muita tinta e não dá o efeito que a gente quer. Tem que sempre tirar o excesso. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse cantinho, venho até aqui. É a parte de baixo esses, tá? Ó, venho aqui, pego esse cantinho, venho até aqui. Depois que eu terminei essa parte de baixo, aí eu vou fazer a de cima com o língua de gato maior. Então, agora eu vou usar esse língua de gato aqui maior, porque esse risco que eu tô fazendo do passarinho é um risco relativamente grande, né? Então, alguns pincéis tem que ser um pouquinho maiores, ó. E aí, eu venho aqui e faço essa parte por cima, vou girando e finalizo aqui, tá? Então, o rabinho a gente pode fazer com língua de gato, ou pode fazer também com o redondo, né? De repente, aí um redondo número 6, que é um redondo maior. Pode fazer também. Aí, finalizamos essa parte do rabo. Vou vir agora com o liner, que é aquele bem pontudinho. O liner, para quem tá acostumado a pintar, né? Já sabe. Para quem não está, o liner é um pincel que pede uma tinta um pouquinho mais leve, mais aguada, que aí ele trabalha melhor. Então, é diferente a hidratação da tinta do liner da hidratação da tinta com os outros pincéis, redondo e língua de gato. Isso tudo, gente, quem fizer o terceiro encontro das gurias, que vai acontecer agora sexta e sábado, pode ficar tranquila que isso tudo a gente passa durante o curso, tá? Então, vamos lá, ó. A gente começa aqui assim, ó. Eu vou fazer essas linhas fininhas e vou deixar um espaço entre elas, porque depois eu vou vir com um tonzinho de vermelho intercalando essas linhas brancas. Então, eu fiz aqui as linhas brancas. Eu vou pegar esse vermelho que eu tava usando, vou misturar com o branco, vou deixar ele mais um tom assim, quase que um rosado, né? Porque eu tô baixando o tom dele, tá? Do vermelho mais forte para esse tom aqui mais rosado. Ele é quase um goiaba, assim. E aí, eu vou, no meio dessas linhas, eu vou fazer essa linha que é esse tom um pouquinho de um vermelho um pouco mais suave. E aí, depois, a gente faz um acabamento
que é uma espécie de umas peninhas bem delicadinhas, que a gente vem com o redondo número 0. Ó, venho aqui. Se não tiver muito aguada essa tinta, né? Porque eu tô usando, acho que eu vou... Acabei pegando a tinta do liner. Deixa eu pegar uma tinta mais durinha, senão não funciona. Isso. Ó, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer várias peninhas por cima mesmo aqui assim. Dá uma reforçadinha nelas. E aí, depois que a gente faz isso, a gente vem de novo o liner. Aí eu vou, então, naquele branco que tá mais diluído. E faço um arremate aqui dessa rendinha com uma linha branca assim. Tá? Então, a gente faz a pena desse jeito. Pode fazer mais simples também. Simplesmente com uma sequência de vírgulas. Mas essa aqui é uma um pouco mais trabalhadinha que eu achei interessante de passar para vocês. A parte dos olhos também é uma parte que requer um pouquinho de treino, que a gente vai fazer os olhos dele agora. Requer um pouquinho de treino com a questão do liner, né? Com questão de manipulação aí dos pincéis. Mas isso tudo quem realmente quer aprender, né? É simplesmente treinar, que todo mundo consegue pintar. Bauer é uma técnica popular e que qualquer pessoa consegue aprender, desde que tenha vontade, né? Isso que é legal do Bauer. Ó, vocês vão fazer um círculo num tom de cinza, tá? Não façam branco, porque o branco vai ficar muito aberta a cor, acaba não sendo legal. Depois que fez esse círculo cinza, a gente vai preencher ele com um preto. Pegando aqui a minha cor preta. Vamos preencher. É importante fazer esse círculo, gente, porque como a máscara desse passarinho é toda preta, para a gente poder fazer com que o olho dele tenha um destaque, é importante fazer esse círculo cinza. Aí eu venho aqui com o preto e eu preencho o meio desse círculo, ó, com o preto. Vai ficar um volumezinho ali, né? Depois que seca, fica um volume. E aí, pra finalizar, eu venho com o liner de novo, pontinha no branco. E eu vou fazer uma luzinha bem delicadinha aqui no olho dele, pra ele ter uma iluminação ali no olho, não ficar estranho. E não pode ser um ponto branco muito grande, senão vai ficar como se ele fosse um passarinho assim... Sabe, ceguinho, assim, não dá pra... Fica esquisito, né? A gente tem que cuidar muito com a expressão dos olhos pra não ficar uma coisa estranha. Agora eu tô pegando a cor laranja, mas pode ser um ocre, pode ser um cenoura, pode ser goiaba, várias cores aí que vocês queiram usar. Vou fazer a pintura do bico. Bico também é outra coisa que a gente precisa ter cuidado a fazer a pintura, porque o bico não pode ficar deformado, né? Ele precisa ficar com uma expressão assim. Aqui vocês conseguem ver bem o risco, né? Porque o papel é branco. E aí a gente faz um risco com
o carbono preto, né? Um carbono especial, um carbono de grafite, que ele não borra. Mas quando a gente está fazendo essa pintura numa peça, é importante a gente cuidar com essa questão do risco, né? Que daí, no caso, aqui teria que fazer um fundo branco para tapar o risco, para depois fazer o biquinho. Tá, gente? Aqui é uma live mais para vocês pegarem a sequência da pintura. Ó, aí o que eu gosto de fazer? Eu também gosto de fazer matização no bico, botar uma luz em cima e aqui fazer uma matização de sombra, tanto na boquinha aqui, nesse risco da boca, quanto embaixo, né? E o pé também, eu faço matização de sombra embaixo dos dedinhos e a gente faz de luz em cima. Isso tudo dá um efeito bem legal para a expressão ali do bico do passarinho. Então, deixa eu pegar aqui o pincel pequenininho que eu tenho para matização. Vamos ver aqui. Vou pegar a cor de base, que é o laranja, um tiquinho no arandano, e aí a gente pega e onde for sombra, a gente faz essa matização, que é trazer essa sombra aqui pra baixo, ó, aqui, um pouquinho. É um negócio mega pouquinho mesmo, né, que pra não escurecer demais o bico, mas é importante fazer. E aí depois a gente pega a mesma cor, laranja, e aí pega o tiquinho no branco e faz uma parte aqui em cima com iluminaçãozinha de branco. Peguei tiquinho demais, vou pegar mais. Sempre é melhor começar com menos, né? Tá? Então a gente põe um pouquinho de luz aqui em cima e coloca a sombra aqui embaixo, né? E aqui a mesma coisa, a gente faz um pouquinho de luz em cima e um tiquinho da sombra embaixo. No meio dos dedinhos dele, pra gente conseguir identificar. Então, gente, quem quiser, prepara o print, preparem o print, ó, que tá o cardeal, tá? Esse é o cardeal. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Então, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Acharam fácil? Difícil? Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Tina pergunta se eu vou mandar o risco. Eu envio sempre os riscos da live dentro dos grupos, né? Dos grupos das alunas. Então, esse risco vai pro grupo das alunas minhas, né? Que a gente tem dois grupos. A gente tem o grupo da turma atual, que é a turma 9, que tá terminando amanhã, as aulas da turma 9 terminam amanhã. E aí tem o grupo, todas as turmas juntas que já se formaram, que é o grupão, assim, de todas as turmas. E aí nesse grupo, a turma 9 que tá terminando agora, elas vão então migrar para esse grupo grande. E aí em janeiro a gente vai ter a turma 10. Então, para essas alunas, eu mando o risco das lives, tá? Inclusive, esse risco completo
que eu fiz o cardeal, ele tá nesse curso aqui, tá? Ó, ele tá nesse curso aqui. Esse curso é o segundo encontro das gurias do Bauer, que foi em novembro, comecinho de novembro, dia 1º e dia 3 de novembro. A gente fez o segundo encontro das gurias, que foi esse suplá de Natal, em que tem avelã, eu ensino avelã, azevinho, tipografia, florzinhas brancas e o passarinho cardeal, né? Então, quem quiser adquirir o risco com a foto do prato pronto, mais todas as aulas, videoaulas, ensinando a pintar, pode me chamar no direct. Tina, eu queria aquele risco, o curso, né? O curso com a pintura de Natal, que tem o cardeal, que a pintura é bem completa. Aí eu envio o link, tá? Para quem quiser comprar o curso. Para agora, para o terceiro encontro, né? Que é esse ano, que é o último desse ano, que o terceiro encontro agora, que vai ser dia 16, dia 7, sexta e sábado, às 20 horas, também no Zoom. Então é uma aula bem legal, assim, bem interativa. Aí esse outro risco aqui, né? Que aí são essas outras flores, ó, diferentes, né? Mais difíceis, enfim. E aí tem esses passarinhos aqui, tem todas essas palavras, tem arabescos, enfim, tem um border bem bonitinho aqui, ó, bem pequenininho, que eu ensino também. Aí a pessoa também, adquirindo o curso, ela leva o risco, mais a lista de cores e marca de pincel, série, numeração, tudo bem completo. Vai também receber a foto do prato pronto, né, já pintado. E aí as videoaulas que ela vai fazer ao vivo comigo na sexta e no sábado, tirando dúvidas. E quem quiser depois assistir, reassistir quantas vezes quiser, quando quiser, ficam gravadas as aulas e aí você pode ir com calma, pintando direitinho. Então é muito legal esses workshops que a gente faz, são muito legais. As minhas alunas, elas sempre estão participando, estão sempre adquirindo os cursos extras, né, além do básico, porque é uma maneira de você crescer, de você evoluir na pintura, de você ter novos riscos, né? Porque o risco você não precisa também ficar presa nele todo daquele jeito ali. Você pode fazer a aula e depois aproveitar esse risco, desmembrar ele e usar em outros projetos, né? Você mesmo criar outros projetos, outras formas e usar esse risco de outras formas. Então, esses workshops, assim, são muito efetivos no sentido do aprendizado, né? A pessoa realmente ela acaba evoluindo muito dentro da pintura. Então, se você realmente quer ter mais opções, evoluir, sair um pouco daquela mesmice, né? Porque todo mundo acaba pegando risco sempre no Pinterest, no Google, daí fica todo mundo pintando igual. E quando você tem riscos diferentes, assim, você acaba também sobressaindo dentro aí dos seus trabalhos, como profissional ou como hobby. É uma maneira de você variar, né, as coisas que vocês aprendem. A Carla, a minha aluna, dizendo, ó, são maravilhosos, adoro fazer. Verdade, a Carla sempre faz mesmo. A Carla tá pintando muito bem, a Carla também é professora de artesanato, pintura em madeira. Conheceu o Bauer e fez o curso e agora tá maravilhosa pintando, né, Carla? Também São José, a Carla mora em São José, aqui em Santa Catarina, uma cidade vizinha aqui de Florianópolis. São José também entrou para a Rota do Bauer com a Carla, né, que a Carla está participando da Rota do Bauer. Então a gente vai povoar todo o mapa do Brasil com a Rota do Bauer, se Deus quiser. A gente já tem Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. E vamos crescendo cada vez mais com mais artistas. Tá bom? Gente, quem tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui. E eu queria também aproveitar, né, essa provavelmente uma das últimas lives aqui do ano, né? Então, queria agradecer ao ano que passou, a Manu falando, suas aulas são maravilhosas. Obrigada, querida. A Carla, agora só quero o Bauer. Ah, a Carla já é louca do Bauer, gente. Essa daí
Eu falo assim, meu Deus, às vezes eu acho que eu tô criando monstros, porque as pessoas começam e não conseguem mais largar o Bauer, é um vício. É um vício muito grande. E eu quero agradecer a todas vocês que me acompanham, que dão força, que curtem, que elogiam, né? Muitas vezes dão sugestões, são muito bem-vindas as sugestões, porque a gente vai crescendo junto, né? Eu tô com esse curso de pintura online, né, para iniciantes desde o ano passado, já faz 1 ano e meio, cada vez crescendo mais, unindo mais pessoas em torno dessa pintura maravilhosa, e é assim que a gente quer continuar pro ano que vem. Por isso também que eu coloquei nesse Suplá, né, das boas energias, que eu chamo assim, que é esse projeto do Encontro das Gurias do Bauer, agora de sexta e sábado, porque é uma coisa que eu desejo para todo mundo e que eu quero para mim também, né? Que é sucesso, paz, felicidade, enfim, amor, né? Saúde, harmonia, tá? Eu acho que é uma coisa que quando a gente vibra positivamente, né? Que a gente vibra com palavras positivas, a gente consegue transformar toda a nossa fisiologia corporal vibrando nessa positividade e nessa energia boa. E quando a gente vibra, a gente fala coisas boas, a gente pensa coisas boas, a gente também acaba vibrando numa energia mais alta, numa energia boa, e tudo que a gente manda para o universo, a gente recebe de volta, né? Se a gente está sempre falando coisas ruins, coisas tristes, se a gente está sempre reclamando, né? Se colocando muitas vezes como vítima da vida. Então isso faz com que a gente também acabe ficando assim, mais cabisbaixas, mais triste, com energia mais pesada. Então, gente, ó, show, energia pesada. Vamos pensar positivo, vamos agradecer. Tem tanta coisa que a gente pode agradecer, né? A gente pode começar agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa disposição, pela família, pelos amigos, pelos filhos, pelos pais. Tem tanta coisa boa. A gente pode agradecer porque a gente tem comida na mesa, quantas pessoas não têm, né? Porque a gente tem água de qualidade para beber, a gente acende a luz, aperta no botãozinho, uma luz acende. Quantas pessoas não têm energia em casa, né? Uma vez eu vi uma reportagem sobre famílias assim muito pobres no interior do Nordeste, naquele sertão assim, que é um calor insuportável, porque é um semiárido, é quase um deserto, calor seco, e as pessoas não têm energia em casa, gente. Elas não têm um ventilador, elas não têm geladeira, elas não têm água gelada, ventilador, entende? Então, assim, vocês imaginem uma situação dessa. Então, o simples fato da gente acender, apertar um botão, acender uma luz, ligar um ar-condicionado, ter uma geladeira em casa com comida, né? Isso tudo já seria mais do que suficiente para a gente agradecer, ser grato. Então, vamos entrar em 2023 com essa energia, tá? Uma energia de gratidão, uma energia de, nossa, como eu tenho sorte de ser quem eu sou. Eu tenho problemas. Gente, problema faz parte da vida. Ninguém nasce, cresce, reproduz e morre e não tem nenhum problema. Isso não existe. E o problema, ele nos faz crescer e evoluir, né? Se a gente nunca tivesse nada de problema, a gente não evoluiria. A gente seria eternamente adolescente, tá? Então vamos também agradecer pelos nossos problemas, porque graças a eles é que a gente se torna uma pessoa melhor, né? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, era um espírito e tal, falando assim, olha, a gente não veio para ser feliz, a gente veio para evoluir. E evoluir faz parte de enfrentar os problemas, enfrentar de cabeça erguida, de tentar entender como que eu vou tirar uma lição desse problema, né? Como que eu vou... Poxa, porque assim, se tá acontecendo comigo, é porque tinha que acontecer, né? Às vezes as pessoas ficam, nossa, mas por que comigo? Assim, mas não, por que não com você? Por que que tem que ser com o seu vizinho, com outra pessoa?
né? Aconteceu com você, tem um propósito nisso. Tira uma lição disso, né? Procure entender. Às vezes na hora a gente não consegue enxergar, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano para cada pessoa. E se você dali a alguns anos olhar para trás assim, nossa, era por isso que eu tive que passar para aquilo, para hoje eu estar aqui onde eu tô, né? E a gente só enfrenta os problemas com a cabeça erguida, porque se a gente se encolher muito, o problema toma conta da gente. Então vamos enfrentar a vida com cabeça erguida, com gratidão, né? E é isso que eu desejo para todo mundo, que 2023 vocês entrem de cabeça erguida, com saúde, ó, tudo que tá aqui no Suplau. Saúde, amor, vida, felicidade, amizade, paz, sucesso e harmonia. Tá bom, gente? Ó, Suplau das boas energias para vocês, que vocês, assim, consigam realmente ter um ano maravilhoso, porque não é o ano que faz a gente feliz, é a gente que faz o ano feliz, né? Então não adianta a gente desejar um ótimo 2023, a gente tem que se desejar uma ótima Tina em 2023, né? Então se desejem em 2023, tá bom? Muito, 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 ó, a Kátia falando, encher a vida de beleza, leveza com o Bauer. Gostei, Kátia, é isso mesmo, que é isso que o Bauer traz pra gente, né? O Bauer, ele traz leveza, alegria, cor. Ninguém consegue ficar triste pintando o Bauer. A gente pinta, sai assim mais leve, mais feliz, mais tudo de bom, assim, né? É uma terapia maravilhosa, eu só posso falar isso. Quem nunca pintou, gente, tenta, comece, porque vocês vão ver que delícia que é, tá? E vocês que já pintam, boa noite, muito bom estar aqui com vocês, adorei, tá? E gurias, alunas, vou deixar o risco ali no grupo, tá bom? Beijos, boa noite, gente!